A história está presente na vida de todos nós. Está acontecendo a todo tempo. O que aconteceu ontem é passado, é história. O que acontece hoje poderá ser história amanhã. Conhecer o passado de uma sociedade é como conhecer o passado de uma pessoa. Quando fazemos um novo amigo, queremos saber coisas sobre a sua história para atendê-lo e para convivermos melhor. Conhecer a história das sociedades nos ajuda a entendermos melhor o mundo em que vivemos e resolvermos os problemas do presente. Nos torna pessoas mais conscientes. Revolução Farroupilha, Jorge Linhares. Vou falar nessa homenagem não do heroísmo da Revolução, mas falo que poucos sabem de onde veio a sua inspiração. Era o Rio Grande província, produtora de muitas riquezas, para o superávit que lhe produzido e é todo para as mãos da realeza. Sobre o charque lhe produzido, sobre taxas eram criadas. O Partido dos Farroupilhas, no Rio Grande fundado, queria o melhor partido e o imposto ali arrecadado. Calma. Foram duros combates contra as forças legalistas, malogrou-se o destaque no fim da guerra, muitas importantes conquistas. Todas as exigências do revoltosos acabaram por serem enfim acatadas, deixando os gaúchos orgulhosos dessa sua auspiciosa empreitada. A Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi a mais longa guerra civil da história do Brasil. Aconteceu na primeira metade do século XIX, durante 1835 a 1845. Foi uma guerra travada entre imperialistas e republicanos. Os primeiros defendiam a continuação do Império e os outros a implantação da República. A Revolução eclodiu na noite de 19 de setembro de 1835, quando Bento Gonçalves da Silva avançou com cerca de 200 farrapos sobre a capital, Porto Alegre, pelo caminho da Azenda. A revolta deveu-se em função dos elevados impostos cobrados no local de venda sobre itens produzidos nas estâncias do Estado. Charqueadores e estancieiros reclamavam sobre o sal importado sobre a propriedade da terra. Em 9 de setembro de 1836, os farrapos, comandados pelo general Neto, impuseram uma violenta derrota ao coronel João da Silva Tavares no Arroio Seival, próximo a Bagé. Empolgados pela grande vitória, os chefes farrapos no local decidiram, em virtude do impasse político em que o conflito havia chegado, pela proclamação da República Rio-Grandense. O movimento deixava de ter um caráter coletivo e passava ao nível separatista. Bento Gonçalves foi escolhido presidente da República, mas enquanto não retornasse, Gomes Jardins assumiu o governo, organizando a estrutura dos ministérios. Foram criados 6: Fazenda, Justiça, Exterior, Interior, Marinha e Guerra. Cada ministro cuidava de 2 ministérios por medida de economia. Em fins de 1836, sem seu líder e com o governo central fazendo propostas de anistia, a Revolução estava perdendo a força. Mas no início de 1837, o regente Feijó nomeou o brigadeiro Antero de Brito para presidente da província. Este, acumulando o cargo de comandante militar, passou a perseguir os simpatizantes do movimento em Porto Alegre e tratar os farrapos com dureza. Mas esses atos devolveram o ânimo aos rebeldes, que conseguiram a partir daí uma série de vitórias. A cavalaria imperial desertou em janeiro de 1837 em Rio Pardo, e Lages, em Santa Catarina, foi tomada logo após. Eles tinham que ter sentido todas as vezes. Sim, caminho. Tendo em vista que somos parte da história e que devemos resgatá-la para melhor entendermos nossa origem e nossos costumes, devemos começar pelas raízes. Somos paranaenses, porém a maioria das famílias tem integrantes vindos do Rio Grande do Sul, terra sobre a qual iremos destacar um fato. Fato este que ocorreu em 1835, conhecido como a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Buenas, moça! Oh, que foi?
palco aí. Então, muito bem. Oi, ouvinte desse livro, que o fio da espada brilhou, e a memória registrou a coragem e a bravura do Rio Grande destemido, de poncho e laço nos dedos, o gaúcho que escreveu a história que está gravada na memória ao longo dos tempos. Foi no 20 de setembro, sob o eco dos canhões, nosso sonho aos milhões se descraudaram nas coxinas. Em defesa deste pago, tingiu-se de sangue o armário contra o poder central, defendendo ao ideal e o fruto do nosso trabalho. Sente, foi no 20 de setembro que o Rio Grande cresceu, tchê. O Império se apercebeu da grandeza desta terra. Os nossos gaúchos guapos iriam apenas velar respeito à nossa vontade e o sangue herói dos farrapos, tchê. Foi no 20 de setembro que a razão falou mais alto. O Rio Grande tomou de assalto pelo herói Bento Gonçalves, que calçou o pé por aqui. E o combate estourou num piscar de olhos, fundou a capital Piratini. Foi no 20 de setembro que cansamos o desfalque, tchê. A taxação do nosso charque, o couro e a erva mate, tchê. E os gaúchos se levantaram na coragem do rebelde, pela honra de nossa gente, o sangue nas veias derramado. As coisas não mudaram muito. Aqui pro nosso estado ainda hoje somos prejudicados pelo eixo Rio-São Paulo e a política café com leite. Desde já eu me lembro do que a história me contou. Só pra dizer que no Rio Grande não é piá, é guri. Tá bom? Foi no 20 de setembro, tchê. Glória a Deus. Nesse período em que o sul do Brasil participa de um dos movimentos mais expressivos de nossa história, a Guerra dos Farrapos, surge em cena Giuseppe Garibaldi, que aporta em Laguna no dia 22 de julho de 1839. E como toda boa história tem um romance, essa não é diferente. Ana Maria de Jesus Ribeiro, ou Anitta, aos 18 anos, deixa o marido e foge com Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, revolucionário italiano, romancista e legendário, aderiu à revolução do povo brasileiro. Giuseppe lutou no Brasil e no Uruguai, defendeu o ditador argentino, foi defensor do farrapo sulino e a lei Maria de Cipai. Minha bela Santa Catarina, que a sua bandeira desfralde, em homenagem a Anitta Garibaldi, que não lutou em terra sulina. Esta mulher subiu na tribuna, escreveu sua própria cartilha, lutou contra o Império Farroupilha, defendeu essa querida laguna. Giuseppe Garibaldi da Vicanabara, revolucionários subiram a coxilha e nos moldes da Revolução Farroupilha empunharam as lanças sujas de barro. Travaram uma batalha soberana lá no município de Laguna, preenchendo mais uma lacuna, proclamando a República Juliana. Heroína santa e idolatrada, aprendeu a lutar desde menina, defendeu as cores de Santa Catarina, levantando a bandeira condecorada. Anitta Garibaldi sempre teve uma cobiça, defendeu o povo da linha dura. Nunca concordou com a ditadura nem com o império da justiça. Giuseppe retornou ao Pago Natal, levando consigo a companheira Anitta. Ana Maria tinha uma beleza infinita, seguia rigorosamente seu ritual. A Itália dos seus versos não se desfez, com um sentimento profundo, a heroína de dois mundos como Giuseppe descansa em paz. Anitta Garibaldi, o acervo da tua história está exposto naquele lindo museu. O povo catarinense nunca te esqueceu. Continuamos a preservar a tua memória. Deixaste conosco uma valiosa fortuna, que faz parte da nossa cultura.
Uma luta incansável, 10 anos de sacrifícios do povo e do heroísmo. Figuras importantes como Bento Gonçalves, um dos líderes da Revolução que buscava manter acesa a chama da liberdade. Coração farroupilha. Ninguém doma a esperança, liberdade não se encilha, galopa livre meu peito, coração farroupilha. Olha a tropa de lanceiros, pela noite dentro avança. Juntas de boi puxam barcos da esquadra farroupilha. 12 homens contra um. Não é guerra, é uma guerrilha. Galopa livre meu peito, coração farroupilha. No pendão verde amarelo, o carmim também cintila. Trêmula no azul do pampa, a bandeira farroupilha. Luiz Coronel. O Império do Brasil, em plena escravidão negra, conseguiu a poder de tiros de canhão quebrar a resistência física, sem que tivesse conseguido abater o ideal do direito humano pela liberdade e melhores condições de vida para todos. O povo gaúcho, na Guerra dos Farrapos, deixou a lição de que, quando se sujeita um povo à exploração, o crime é cometido contra toda a humanidade. Não existe um povo em si isolado do humano na Terra. Todos somos da raça humana e devemos ser respeitados nos direitos de se autogovernar com decência e humanidade. O esforço dos farrapos não foi em vão, não é em vão uma revolução, e é possível notar que cada vez mais os povos conquistam os seus direitos, num processo em que chegaremos a eliminar todas as guerras e dominação, com a proposta de um mundo melhor. Farrapos da galhardia, farroupilha a revolução. Contra a força imperial e por toda a liberdade, de bandeira um ideal de amor e humanidade. Com Cristo e a Eucaristia, o povo amigo e irmão, farrapos da galhardia, farroupilha a libertação. Tempo muito sofrido, abandono e dificuldade, esse é o apelido dos lutadores da liberdade. O Império não assistia, lutava por condição, farrapos da galhardia, farroupilha a libertação. Havia o rico proprietário e havia todo o povo, havia todo o sonho e ideário de um mundo novo. Todo gaúcho corria pela sociedade de irmão, farrapos da galhardia, farroupilha a libertação. O charque ali produzido era taxado tão desigual, desvalorizado contínuo sem ter chance comercial. Imposto auto-sangria matava a comercialização. Farrapos da galhardia, farroupilha a libertação. O povo disposto para ouvir o fervor que expande, tinha amor ao Brasil e por nosso Rio Grande. Combatendo a tirania e a respeito à relação, farrapas da galhardia, farroupilha a libertação. Na beleza infinita veio a república implantar, Garibaldi e Anitta para toda escravidão acabar. Pelos pampas, pradarias, coxilhas e amplidão, farrapos da galhardia, farroupilha a libertação. Maria Poderosa Bento Gonçalves prendeu. Imposição afrontosa, o povo não se submeteu. Contra a infame hierarquia do mando da nação, farrapos da galhardia, farroupilha a libertação. Bento Gonçalves preso para Bahia deportado. Revolucionário sem medo na fuga ajudado. É maçonaria com a sabinada na ação, farrapos da galhardia, farroupilha a libertação. A prepotência imperial, pelo pobre enfrentado, uma luta toda desigual, pela gente esfarrapada, todas contra a tirania, pelo fim da servidão, farrapos da galhardia, farroupilha a libertação. Não era separatista, mas tinha algo a libertar, plenamente humanista, para a vida algo melhorar. Todo povo na euforia e para o céu sua oração. Farroupilha, farrapos da galhardia, farroupilha a libertação. Nossa, tudo tem que ser libertado. Liberal por igualdade, não outro monstro virar. Queriam era oportunidade, não outro justo ganhar. Não o império e covardia sugando a população. Farrapos da galhardia, farroupilha a libertação. De amor e boa vontade, não ao povo explorar. Chega de indignação.
dignidade tende a vida a melhorar. É luta pelo que valia o fim de toda a exploração. Farrapos da galhardia, farofilha e libertação. Italianos refugiados, os carbonários lutadores, os poetas apaixonados, socialistas sonhadores. Viu toda a ideologia de socialismo a comunhão, farrapos da galhardia, farroupilha e libertação. Império do alto mar, Garibaldi vai lhe vencer, Anitta vai lhe ajudar, em resistência vou lhe oferecer. Incrível travessia, barcos e rodas pelo chão, farrapos da galhardia, farroupilha e libertação. Era um tempo difícil, de abandono e dificuldade. Farrapos era apelido dos lutadores por liberdade. Qualquer arma servia, fosse garucha ou facão. Farrapos da galhardia, farroupilha e libertação. Heróicos lanceiros, negros dando a vida a lutar. Os titãs verdadeiros por liberdade não se ofertar. Muita carga de cavalaria, muito tiro de canhão. Farrapos da galhardia, farroupilha e libertação. Caxias de 2.000 soldados, e muito canhão a atirar. Tem recurso de todo lado, é necessário sacrificar. Toda mortandade e sangria só restou negociação. Farrapos da galhardia, farroupilha e libertação. A paz foi estabelecida, encontro verde selado. A sorte estava decidida, a luta de armas terminada. Vive no sonho da poesia, vive em cada coração. Farrapos da galhardia, farroupilha e libertação. E agora? Cansado. Filmei você agora. Dos sacrifícios e do heroísmo do povo gaúcho, queremos destacar um pouco da cultura que não se perdeu. A dança gaúcha é a legítima expressão de sua alma. As danças folclóricas gaúchas possuem uma peculiaridade. São sempre evolucionadas aos pares. Este fato encontra justificativa na formação histórica do povo gaúcho, uma sociedade que só se firmou raízes e de toda essa terra através da participação atuante da mulher. Vai dar maior barulho, você vai ver que os barulhos pegam. E brancos trastes da cama, na ventania nos
Maravilhoso. Glória a Deus. É só uma? Será que é só uma? Tomara que seja mais por daí, né? Gente, esse treco tem que ir até a terceira aula, por favor. A maneira de falar do gaúcho antigo chegou de forma impressionante até nossos dias. Mesmo nos maiores centros urbanos do estado, dezenas de palavras oriundas da lida campeira continuam sendo usadas com significado paralelo ao original, apesar de que a quase totalidade das pessoas que a utilizam desconhecem essa origem. Também chegaram até nossos dias da música, os paiadores e a poesia gaúcha. Culta, sim, mas derivada do canto dos homens no campo. Quarta, antologia da música popular do passado. Mostra a atenção que os habitantes do interior tinham pelo gaúcho. Muitas pessoas do interior, ainda hoje ligadas diretamente ou indiretamente ao campo, compõem músicas e fazem poesias e trovas, a maneira, ou lembrando a vida do gaúcho. Centenas de músicas de qualidade compõem letras e músicas campeiras, nem sempre com o apoio da mídia local. Gostaríamos de cantar uma música que pode ser um hino, não apenas do gaúcho, mas de todo o povo da região sul. O Colégio Tancredo Neves é o sul, tchê! O sistema aqui é tão chucro que não tem que pensar. Segura aqui. Eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver. Nascido entre a poesia e o arado, a gente lida com o gado e cuida da plantação. A minha gente que veio da guerra cuida dessa terra como quem cuida do coração. Pra cima, moçada! É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem céu azul. É só olhar e ver. Eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul.
os alunos da terceira série A e da professora Adelair, gostaríamos de agradecer a equipe pedagógica, em especial a dona Fabiana, a direção, a professora Rosângela e a todos que contribuíram para a mostra da história pudesse hoje estar acontecendo. Em especial a vocês, alunos e aos professores que dispuseram a assistir-nos. Obrigado. Veja a reação do público. A gente agradece. Tchau. Tchau.